Olá, hoje vamos continuar o exame neurológico e vamos falar sobre força. Existem dois tipos de manobra para se examinar a força de um paciente. As manobras de oposição à gravidade e aquelas de oposição ao examinador. Vamos começar pelas manobras de oposição à gravidade. Temos aqui o Vitor realizando a manobra dos braços estendidos, que é uma prova de força de oposição à gravidade, para que, evidentemente, se examine a força dos membros superiores. Depois de deixar assim os membros estendidos nessa posição, nós realizamos a supinação, Vitor, dos membros superiores, é a parte mais importante da manobra, e pedimos a ele para fechar os olhos. Observem que, aguardando durante alguns segundos, os membros superiores, no indivíduo normal, sem perda de força, se mantêm sem queda. Imaginemos, todavia, que houvesse uma perda de força no membro superior direito, uma perda parcial no direito. Era de se esperar que esse membro caísse, mas o detalhe importante é que ele não simplesmente cai, mas ele cai pronando, ele prona. Isso pode ser importante, inclusive, no momento do neurologista diferenciar se essa perda de força é orgânica ou se ela é de cunho conversivo, se ela é emocional. Porque na grande maioria das vezes em que ela é emocional, o membro não prona, o membro cai simplesmente. Mas quando ela realmente é orgânica, o membro cai pronando. Outras vezes ainda, essa perda de força é sutil, é discreta, e o membro nem chega a cair, mas ele simplesmente prona. Essa é a manobra dos braços estendidos. Então, é a primeira manobra de força de oposição à gravidade. A próxima manobra de força averigua a força dos membros inferiores contra a gravidade. Essa é a manobra de Mingazzini. Observem que o paciente fica, então, em decúbito dorsal e, por favor, Vitor, eleve os membros inferiores. Nós deixamos os membros inferiores suspensos, como se o paciente estivesse sentado numa cadeira no ar. Observem que é melhor que esse ângulo fique um pouco mais aberto entre a coxa e a perna, para que o paciente realize ainda mais esforço, para que nós sensibilizemos a manobra. Essa é a manobra de Mingazzini. Você pode suspender mais uma vez os membros inferiores, por favor, Vitor? Vejam que se houver queda, vamos imaginar, do membro inferior direito, espera-se que esse membro caia primeiro que o membro inferior esquerdo. Algumas vezes ele nem chega a cair, mas ele pode oscilar também. E agora, a última manobra de força, também de oposição à gravidade, a manobra de Barré. Nós deixamos o paciente em decúbito ventral. Lembrem, barriga para baixo, Barré, é um método mnemônico. E assim, deixamos esse ângulo entre coxa e perna um pouco mais aberto do que simplesmente um ângulo fechado. Deixamos, então, as pernas nesse ângulo mais aberto para sensibilizar a manobra, porque o paciente realize ainda mais esforço. Deixamos, assim como na manobra de Mingazzini, os membros suspensos contra a gravidade durante alguns segundos. Se houver perda de força de um lado, vamos imaginar do lado direito, imagina-se que esse membro caia. Ou, ainda que não caia, que ele oscile. Essa é a manobra de Barré. Assim, essas são as manobras de força de oposição à gravidade. Braços estendidos, Mingazzini e Barré. Vamos agora passar às manobras de força de oposição ao examinador, portanto, a mim. Essas manobras, observem, vão averiguar grupos musculares isolados. Então, Vitor, por favor, aperta minha mão com força. Observe que ele consegue apertar com uma força que eu considero boa, uma força normal. E sempre comparo um lado com o outro. Aperte aqui, força normal. Vamos agora fazer a flexão do antebraço. Eu vou colocar essa mão como apoio sobre o braço direito e vou pedir a ele para fazer uma flexão do antebraço direito. Como se fosse uma queda de braço. Puxa para trás com força. Força normal. Ele opõe uma resistência normal, boa,
ele não deixa que eu puxe o antebraço. Essa é a força normal. E vou comparar sempre com o outro lado. Puxa de cá, essa é a flexão do antebraço esquerdo. Vamos fazer agora a extensão do antebraço. Empurra para frente com força, força normal, empurra para frente. Observe, ele opõe uma força e não deixa que eu empurre o antebraço esquerdo. Então, essa é força normal. Agora, vamos fazer assim, vamos abrir os braços. E eu vou pedir a você para não deixar que eu os empurre. Segura firme. Ele não deixa que eu empurre os braços para baixo. Então, ele está fazendo força contra o meu empurrão, uma força para fora. Então, essa é a força de abdução dos braços. No caso dele, normal. Agora, o contrário, Vitor. Puxa para baixo. Força de adução. Ele está puxando os braços para dentro, para perto do corpo. Está aduzindo os braços. Agora, vamos ver os punhos. O punho para baixo, flexão do punho direito. O punho para baixo, flexão do punho esquerdo. Punho para cima, extensão do punho direito. Punho para cima, extensão do punho esquerdo. Tudo normal, porque ele opõe uma resistência e não deixa que eu empurre o punho. Empurre os dedos para baixo, olha a flexão dos dedos na mão direita. Empurra os dedos para baixo, a flexão dos dedos da mão esquerda. Vamos ao contrário, agora a extensão dos dedos. Empurra para cima. Empurra para cima, a extensão dos dedos das mãos, normal. Vamos ver os polegares. Empurra o polegar para baixo, flexão do polegar direito, para baixo, flexão do polegar esquerdo. O contrário, para cima e para cima, a extensão dos polegares. Vamos ver as pernas. Empurra a perna para frente. Não deixa que eu empurre não, olha. Ele empurra a perna para frente, a extensão da perna esquerda, e não deixa que eu empurre a perna para baixo da maca. Então a força dele está, mais uma vez, normal, na extensão da perna esquerda. Empurra essa perna para frente, normal. Agora vamos ver a flexão, o contrário, a flexão da perna esquerda, puxa para baixo, ele opõe uma força normal, força para baixo, mais uma vez. Vamos ver a força dos pés. Agora ele vai fazer assim com o pé, isso nós chamamos de flexão plantar, e depois vai fazer assim com o pé, é o que nós chamamos de flexão dorsal do pé. Então vamos lá, primeira flexão plantar dos pés. Empurra para baixo, normal. Empurra para baixo, normal. Vamos ver a flexão dorsal. Para cima, normal. Vamos ver agora os artelhos, os dedos dos pés. Empurra para baixo, normal. Eu encaixo os meus dedos nos dedos dos pés dele, para baixo, ó, força normal. Para cima, agora eu encaixo os meus dedos nos dedos dos pés e ele empurra para cima, força normal. Vamos ver os hálux. Empurra para baixo o hálux, olha só, flexão do hálux. De cá, flexão do hálux, normal. E agora a extensão do hálux, para cima. Tudo normal. Vamos ver agora, por favor, deite de novo, a flexão e a extensão das coxas. Então, você vai, por favor, fazer isso aqui com a coxa, dobrar o joelho. Eu vou pedir a ele para puxar contra a resistência a coxa, em direção ao abdômen. Puxa com força. Força. 5 na flexão dessa coxa. De cá. Olha, puxa, faz força, força 5 na extensão da coxa esquerda. O contrário, agora a flexão da coxa, perdão, isso tudo era a flexão da coxa, para cá. Agora a extensão da coxa, para baixo. Puxa para baixo, extensão da coxa, para baixo, extensão da coxa do lado de lá. Então a flexão das coxas e a extensão das coxas também mostraram força normal. E para terminar, por favor, fique em pé, Vitor. Vou pedir agora ao paciente para se apoiar aqui na maca. Não, de frente, por favor, aqui para a câmera. E você vai empurrar essa coxa para fora. Isso é a força de abdução da coxa. Abduzir, levar para longe. Puxa para cá. Normal. Agora vamos aduzir. Puxar a coxa para perto do corpo. Puxa. Normal.
Vira de lado. Agora vamos ver o outro lado de maneira análoga. Puxa para cá a coxa, abduziu, para cá, aduziu. Então, essas manobras estão testando a força contra o examinador. Observem que as manobras de oposição à gravidade testam a força do membro como um todo. Por exemplo, na manobra dos braços estendidos, quando o membro, por exemplo, superior esquerdo cai pronando, eu estou averiguando como está a força do membro como um todo. Já as manobras de oposição ao examinador, na verdade, estão testando a força de grupos musculares isolados. Por exemplo, a flexão do punho esquerdo, a extensão do punho esquerdo, a flexão do antebraço e a extensão do antebraço esquerdo. Então, essas manobras testam grupos musculares isolados. Isso é importante porque imaginemos que o nosso paciente apresentou um acidente vascular encefálico isquêmico que causou uma perda de força em todo o hemicorpo, uma perda parcial da força. O paciente mexe um pouco, mas a força está diminuída. Essa perda parcial de força se chama paresia, e como ela cometeu o hemicorpo, ela é uma hemiparesia. Esse paciente, ao ser examinado, deve mostrar, então, uma perda de força desse lado esquerdo, uma hemiparesia. Acontece que essa hemiparesia é melhor estudada com as manobras de oposição à gravidade, porque como a lesão foi central, lá em cima, no encéfalo, causando uma perda de força em todo o hemicorpo, ela causa uma perda de força como um todo nos membros. Então, as manobras de oposição à gravidade, braços estendidos, Mingazini e Barré, são melhores para que se averiguem as lesões de primeiro neurônio, as lesões que acometem o sistema nervoso central, por exemplo, um acidente vascular encefálico, um tumor desse lado que causa uma perda de força, acometendo o corpo como um todo do outro. Já aquele paciente que tem uma lesão periférica, por exemplo, ele apresentou, imaginemos, uma lesão do nervo radial, do nervo, uma lesão periférica que fez com que o punho ficasse para baixo. Então, esse paciente tem uma dificuldade específica na extensão do punho e na extensão dos dedos da mão esquerda por uma lesão periférica do nervo radial. É evidente que, para examinar a força desse paciente, são mais úteis as manobras de oposição ao examinador, porque elas testam grupos musculares isolados. Na verdade, o ideal é que o médico, o clínico, o neurologista façam uma comunhão de todas essas manobras, tanto as manobras de oposição à gravidade, braços estendidos, Mingazini e Barré, como aquelas de oposição ao examinador. Elas se completam, essas manobras se completam mutuamente. E nós podemos classificar a força numa escala muito usada em medicina, de 0 a 5. Imaginemos que o antebraço do Vitor tenha força 0. Só estou considerando o antebraço. Isso significa que o antebraço não tem força alguma. Ele não tem nenhum tipo de movimento. Se o antebraço do Vitor tiver força 1, esse antebraço vai simplesmente esboçar alguns movimentos. Movimentos muito sutis. Vamos lá, Vitor? Muito rudimentares. Se a força, porém, for 2, ele consegue realizar movimentos apenas no plano horizontal, mas não consegue vencer a gravidade, ele não levanta o antebraço. Se, todavia, a força do antebraço for 3, o Vitor consegue manter o membro suspenso contra a gravidade, sem cair, mas não consegue opor nenhuma resistência ao examinador. Essa é a força 3. Já se a força do antebraço for 4, o Vitor consegue opor alguma resistência ao examinador. E aí, de acordo com a experiência, o examinador classificará essa força 4 em 4 menos e 4 mais. Mais se ela for quase normal e menos se ela estiver bem diminuída. Mas existe alguma resistência na flexão e na extensão, então essa força é 4. Aí eu posso dizer, por exemplo, que a flexão do antebraço dele tem força 4 mais e a extensão tem 4 menos, por exemplo.
E, finalmente, imaginemos que o antebraço oponha uma resistência normal. Vamos imaginar na flexão. Na flexão do antebraço esquerdo, eu não consigo fazer com que o antebraço dele ceda. Ele opõe uma resistência normal, essa é a força normal de todos nós, a força 5. Então, é uma escala de 0 a 5. Recordando, a força então 0 significa nenhum movimento, força 1 só esboço de movimento, força 2 movimento só no plano horizontal, sem vencer a gravidade, força 3 você só vence a gravidade, mas não opõe nenhuma resistência ao examinador, força 4 você opõe resistência ao examinador, mas ainda assim o examinador considera que a força ainda está diminuída e empiricamente o examinador ou a examinadora classificam a força em 4 menos e 4 mais, e força 5, a paciente com força normal. A resistência que ela opõe ao examinador é normal. Imaginemos que o Vitor tivesse uma perda de força no membro superior direito e no inferior direito. Se essa perda de força é completa, se ele não movimenta nada, nem o hálux, 0 de movimento à direita, em todo o hemicorpo, membro superior direito e membro inferior direito, nós denominamos essa perda de força de hemiplegia. Então, hemiplegia, perda completa da força no hemicorpo. Nesse caso, uma hemiplegia à direita. Se, porém, ele movimentar um pouco, por exemplo, ele tem esboços de movimento no membro superior direito, ou ele movimenta quase normalmente o membro inferior direito. Se houver qualquer movimento, mas a força está diminuída no membro superior direito e no membro inferior direito, essa perda de força agora é chamada de hemiparesia. Não hemiplegia, porque ele ainda tem algum movimento. Hemiparesia. Então, mesmo que ele só movimente o hálux e não tenha nenhuma força no membro superior direito, nenhuma força no membro inferior direito, a não ser um pouquinho de movimento aqui no hálux, isso ainda é uma hemiparesia. Hemiplegia só se ele não movimentar nada o hemicorpo. Agora, vamos supor que ele tem uma perda de força em ambos os membros inferiores. Se essa perda de força for total, ele não movimentar nada, os membros inferiores, isso se chama para membros inferiores, paraplegia. Se ele movimentar um pouco, mas essa perda existe, e a força está diminuída, mas não completamente, nós estamos diante de uma paraparesia. Então, mais uma vez, paresia para perda parcial, plegia para perda total. Paraparesia, perda parcial de força nos membros inferiores, paraplegia, perda total de força nos membros inferiores. E, para terminar, vamos supor que ele tivesse uma perda de força só num membro superior ou só num membro inferior. Por exemplo, ele teve uma lesão no plexo braquial, por um acidente automobilístico, por exemplo, e perdeu a força apenas no membro superior esquerdo. Mono 1. Então, ele tem uma monoplegia, se não movimentar nada esse membro superior esquerdo, e se a perda for parcial, ele movimentar um pouco, mas a força está diminuída, monoparesia. Monoplegia braquial ou monoparesia braquial, se a perda for no membro superior. Então, o que é uma monoplegia braquial esquerda? A perda de força no membro superior esquerdo é total. Uma monoparesia braquial esquerda, a perda de força no membro superior esquerdo é parcial. E de maneira análoga, no membro inferior, se ele tiver uma perda total, não mexe nada de força no membro inferior esquerdo, ele tem uma monoplegia crural para membro inferior esquerda. Se ele mexer um pouquinho, mas a perda é parcial, ele mexeu um pouquinho, ele tem perda de força, mas é parcial. Nesse caso, ele tem uma monoparesia crural esquerda. Agora vamos mudar de assunto. Em vez de falar de força, vamos examinar a coordenação do paciente. Existem várias provas para que se examine a coordenação. Uma delas, uma das mais conhecidas, é a chamada prova index-nariz. Como que é feita essa prova?
Vitor, por favor, coloque a ponta do dedo, como eu estou fazendo. Vamos fazer só de um lado para começar. Na pontinha do nariz, bem na ponta do dedo, várias vezes. Observe que ele não hesita ao colocar a ponta do dedo na ponta do nariz. O dedo não vai nem além, nem fica aquém do nariz. Então ele está eumétrico no membro superior esquerdo. Essa é uma prova de coordenação. Do outro lado também, ele coloca a ponta do dedo exatamente na ponta do nariz, sem hesitar. Então ele está também eumétrico no membro superior direito. Nós podemos sensibilizar essa prova, ou seja, torná-la mais difícil para perceber déficits sutis. Vitor, vamos fazer agora como eu estou fazendo. Vocês que estão assistindo não estão me vendo, mas estão vendo o Vitor. Eu estou mostrando para ele o que fazer, vocês devem fazer isso com a paciente. Então, Vitor, como eu estou fazendo? Agora, alternadamente, hora de um lado e hora do outro. Então, eu estou sensibilizando a prova. E existem variantes dessa prova. Por exemplo, ao invés de colocar o dedo no nariz, eu posso pedir a ele para colocar o dedo no lobo da orelha. Só do lado direito, por favor, agora. Várias vezes. Olha, é a chamada prova índex lobo da orelha. Olhando para frente, por favor, Vitor. Olhando para frente. Várias vezes. E agora do outro lado. É uma prova sensibilizada agora. Estou tornando a prova um pouco mais árdua, porque eu posso suspeitar de déficits mínimos mais difíceis de serem percebidos. Ou ainda eu posso sensibilizar a prova da seguinte forma. Índex do paciente, índex do examinador. Vamos só do lado direito agora, encoste a ponta do dedo no meu dedo, só no meu dedo. Abre e fecha. Abre e fecha. Várias vezes. É a prova índex do paciente, índex do examinador. Estou tornando a prova mais difícil. Do outro lado, mesma coisa. E posso sensibilizar ainda mais a prova movimentando o meu dedo no curso da prova. Ele tem que achar o meu dedo, só de um lado. Não, só de um lado. Só de um lado, só de um lado. E assim, do outro lado, a mesma coisa. Então, até agora nós vimos que o Vitor está eumétrico, porque ele consegue colocar a ponta do dedo na ponta do nariz. É uma prova de coordenação, a prova índex nariz. Agora, vamos saber se ele está eudiádoco cinético. O que é isso? É a capacidade de realizar movimentos rápidos e alternados. Então, vamos saber se ele tem eudiádoco cinesia. Vamos começar pelos membros superiores. Vitor, por favor, vamos fazer como eu estou fazendo, assim, várias vezes repetidamente, várias vezes, rapidinho. Então, ele realiza movimentos rápidos e alternados com as palmas das mãos, ele está eudiádoco cinético. Vamos agora perceber se o Vitor também está eudiádoco cinético, agora nos membros inferiores. Nós vamos realizar a prova calcanhar-joelho. Observem que de um lado e do outro alternadamente, Vitor, de um lado e do outro. Primeiro desse lado, em cima da canela, até embaixo, agora de cá. Isso, alternadamente. Então ele coloca o calcanhar no joelho, desce relando pela perna até o pé e depois faz o mesmo movimento do outro lado e assim alternadamente. Veja, isso também é uma prova de movimentos rápidos alternados, portanto uma prova de diadococinesia. Ele está eudiádoco cinético nos membros inferiores. Vamos agora realizar mais uma prova de coordenação, que é a prova do rechaço. Então, Vitor, por favor, puxe a minha mão com força, puxa, puxa, puxa. Observem que eu solto abruptamente, repentinamente, o antebraço dele, e ele consegue imediatamente frear o movimento. Vamos fazer de novo. Se a prova do rechaço fosse positiva, ele não frearia o movimento e poderia se nocautear. É por isso que eu devo proteger o paciente ao realizar essa prova. Vou realizar no outro lado. Puxa com força, força, força. Ele freia o movimento. Prova do rechaço negativa. Observem que essa não é uma prova de força, é uma prova de coordenação. Recordando, para examinarmos a coordenação, nós vamos utilizar a prova índex nariz. O paciente vai pôr a ponta do dedo na ponta do nariz e vamos saber se o paciente está eumétrico. Se ele não conseguir colocar apropriadamente a ponta do dedo na ponta do nariz, nós dizemos que o paciente está dismétrico. A outra prova que nós estudamos é a prova de eudiadococinesia, que é
saber se o paciente está eudíatrico cinético. Eudíatrico cinesia é a capacidade do paciente realizar movimentos rápidos e alternados. Nós examinamos tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. E nós vimos também a prova do rechaço, que também é não uma prova de força, mas uma prova de coordenação. A coordenação é dada pelo cerebelo. Então, quando nós temos uma prova de coordenação alterada, na grande maioria das vezes, a lesão será cerebelar. É claro que ela também pode estar localizada em vias que se conectam ao cerebelo e que não estão no cerebelo propriamente. Existem muitas outras provas de coordenação, que nós não veremos nessa aula. Agora, vamos partir para mais uma parte do exame neurológico. Então, até agora, na aula de hoje, nós vimos força, coordenação. Vamos estudar agora os reflexos do nosso paciente. Os reflexos se dividem em dois grandes grupos. O grupo dos reflexos superficiais e o dos profundos. Os superficiais são aqueles testados na pele e ou nas mucosas. Então, na aula de nervos cranianos, nós vimos um reflexo obtido lá no véu do palato, o reflexo da náusea, é um reflexo superficial. Hoje, vamos ver outros reflexos superficiais. Vamos ver o cutâneo plantar e o cutâneo abdominal. Já os reflexos profundos são também chamados de miotáticos ou tendinosos e são testados com o famoso martelinho de reflexos do neurologista. Vamos começar então pelos reflexos superficiais. O reflexo superficial de longe mais famoso é o reflexo cutâneo plantar. Para realizarmos o teste do reflexo cutâneo plantar, nós utilizamos uma superfície romba, por exemplo, a ponta dessa espátula ou mesmo uma chave. Claro que é muito mais higiênico que nós utilizemos a espátula, nós usamos e jogamos fora, mas nós vamos passar essa superfície romba na planta do pé, no sentido lateromedial, nunca assim, mas lateromedialmente. E vamos observar que existe uma flexão dos artérios. Esse é o reflexo cutâneo plantar em flexão. Essa é a resposta normal. E nós fazemos isso, é claro, em ambos os pés. Vamos filmar o outro pé. Reflexo cutâneo plantar da Márcia está em flexão. Todavia, esse reflexo pode estar alterado e nós podemos obter o famosíssimo sinal de Babinski quando o reflexo está anormal, quando o hálux se estende e quando os artérios outros se abrem em leque. Então, a extensão do hálux e a abertura em leque dos outros artérios, quando eu realizo esse reflexo, significa o sinal de Babinski. Vamos simular um sinal de Babinski. Claro que a Márcia não tem o sinal de Babinski, mas vamos simular. Isso é o sinal de Babinski. Um vício de muitas pessoas é chamar o reflexo cutâneo plantar de Babinski. Como está o Babinski? Positivo ou negativo? Isso é semiologicamente errado. Você testa o reflexo cutâneo plantar, que pode estar normal, o cutâneo plantar em flexão, ou pode estar anormal em extensão. E aí, quando o reflexo cutâneo plantar está em extensão, temos o sinal de Babinski. Então, o nome do reflexo não é Babinski, ninguém testa o Babinski. Nós testamos o reflexo cutâneo plantar. Um outro reflexo superficial é o chamado cutâneo abdominal. Nós vimos o cutâneo plantar, agora passaremos a ver o cutâneo abdominal. E para testar esse reflexo, nós vamos estimular a superfície do abdômen com a ponta da chave, nesse sentido, no sentido lateromedial, em direção à linha média do abdômen. E a resposta esperada, normal, é um desvio da linha média para o lado do estímulo. Veja, olha como a linha média se desloca para o estímulo. Do lado de cá, aqui, de cá, e aqui, e aqui. Imaginemos que isso seja um abdômen, aqui um umbigo. Observem que nós testamos o reflexo cutâneo abdominal desse lado e desse lado, da linha média do abdômen, que desce por aqui. Acima do nível do umbigo, nós, na verdade, estamos testando, através do reflexo cutâneo abdominal,
os níveis T7 e T9. Na linha umbilical, o reflexo é mediado T9 em T9 e T10. E abaixo dessa linha, o reflexo é mediado nos níveis T11 e T12. Agora, vamos testar os reflexos profundos. Reflexos profundos ou miotáticos ou tendinosos são aqueles testados com martelo de reflexos nos tendões. Então, nós vamos percutir um tendão através do martelo, o tendão vai estirar o músculo e o músculo, através do seu reflexo miotático, imediatamente vai se contrair, dando a resposta do reflexo. Por isso que esses reflexos são chamados de tendinosos. Vamos agora testar os reflexos profundos do Vitor. Para isso, nós usamos um martelo de reflexos. Nós pegamos aqui na extremidade do martelo, na extremidade distal, e fazemos sempre esse movimento, nunca esse. O movimento tem que ser do punho. Vamos começar pelos chamados reflexos flexor profundo dos dedos. Vejam que eu coloco a minha mão espalmada sobre os dedos da mão dele e vou percutir sobre a minha mão. Essa é a resposta normal, a flexão dos dedos. Então, esse é um tipo de reflexo profundo, reflexo flexor profundo dos dedos. E assim vou testar na outra mão. Os reflexos têm que estar simétricos, iguais em ambos os lados. É a lei da simetria dos reflexos de Babinski. Então, esse reflexo não está nem aumentado, ou seja, não há hiperreflexia, nem diminuído, não há hiporreflexia. Nem está abolido, não há arreflexia. Vamos agora ver o reflexo chamado estilo radial. Para testá-lo, eu coloco o meu indicador aqui no processo estiloide do rádio e vou percutir o meu indicador. Essa é a resposta normal, que é uma semiflexão com uma semipronação do antebraço. Uma semiflexão, uma semipronação. Observe. E assim também testo do outro lado. Os reflexos têm que estar simétricos. Vamos agora para o reflexo bicipital, como o próprio nome indica, testado no tendão do bíceps. É de bom tom que vocês tentem localizar o tendão do bíceps. Esse aqui é o músculo bíceps, não é? O bíceps do Vitor. Logo embaixo você tem a cordinha, que é o tendão. Então eu vou percutir esse tendão para obter o reflexo bicipital. Há várias formas de obtermos esse reflexo bicipital. Eu posso colocar o meu dedo sobre o tendão e percutir. Essa é a resposta, que é uma flexão do antebraço, que é a ação do bíceps, porque ao percutir o tendão eu estou distendendo o bíceps. Ou eu acho mais fácil, eu posso colocar o antebraço dele relaxado sobre a minha mão e percutir diretamente no tendão. Olha a resposta, uma flexão do antebraço. E vou fazer do outro lado também. Observem que os reflexos têm que estar simétricos. Não percutam o músculo, tem que percutir o tendão. Por isso, volto a dizer, é sempre importante que eu coloque o dedo no tendão para saber onde estou percutindo. Vamos agora para os reflexos tricipitais. Eu vou percutir agora o tendão do tríceps. Então, mais uma vez, é conveniente que esse é o tríceps dele, então esse é o tendão. Peguem a cordinha em vocês mesmos, para vocês perceberem o que é o tendão que será percutido. Eu posso deixar, então, o tríceps dele repousando sobre minha mão, não o tríceps, o braço, aliás, repousando sobre minha mão, e vou percutir o tendão do tríceps. Essa é a resposta. Filma um pouquinho mais de longe, por favor. Essa é a resposta normal. É a extensão do antebraço, que é, afinal, a ação do tríceps. Eu acho mais fácil testar assim, ó. Eu deixo o antebraço dele relaxado aqui na minha mão e percuto diretamente o tendão do tríceps. Olha a resposta. Extensão do antebraço. Vamos testar do outro lado. Sempre importante comparar um lado com o outro. Mesma resposta. Vamos testar agora os reflexos patelares. Então, são testados na patela ou na rótula. Aqui está a patela. Você deve também colocar a mão para sentir onde está a patela, para você percutir no local certo. E há várias formas de se obter esse reflexo. Você pode percutir diretamente a patela,
E essa é a resposta à extensão da perna. Novamente. Do lado de cá. Observem que a resposta normal é uma extensão da perna. Mas muitos pacientes são tensos e contraem a musculatura, dificultando a obtenção desse reflexo. Então, para isso, eu tenho algumas manobras que facilitam o reflexo, que sensibilizam o reflexo, já que o paciente relaxa. Uma muito famosa é a manobra de Jędrzyk. O Vitor vai puxar uma mão na outra, ele puxa uma mão na outra. Eu posso sensibilizar essa manobra pedindo para ele olhar para o teto, por exemplo, como ele está fazendo. E agora eu vou percutir. Observem como fica mais fácil de obter o reflexo. Eles estão simétricos. E há muitas variantes dessa manobra. Por exemplo, eu posso fazer a manobra de Jędrzyk. O Vitor puxa uma mão na outra, ele pode olhar para cima. E eu também posso estender ligeiramente a perna para frente, para que ela fique ainda mais relaxada. Olha como fica mais fácil ainda de obter o reflexo. Do lado de cá. Esse é o reflexo patelar. E finalmente vamos testar os reflexos aquileus no, como o próprio nome diz, tendão de Aquiles. Então, há duas formas principais para nós testarmos esse reflexo. Eu posso testar esse reflexo com o paciente sentado, fazer uma ligeira flexão dorsal do pé e percutir aqui o tendão de Aquiles. A resposta normal é o pé ter uma flexão plantar. Observem. Do outro lado, esse é o reflexo aquileu. Nem sempre é tão fácil obter esse reflexo. Então, existe uma outra manobra que pode facilitar a obtenção desse reflexo. É a seguinte: o paciente fica ajoelhado sobre, por exemplo, aqui a minha escadinha, sobre um banquinho, e eu percuto diretamente o tendão, obtendo o reflexo. Observem como o pé faz o mesmo movimento. Vamos outro pé, Vitor? Faz parte também do exame neurológico averiguar se o paciente apresenta ou não o sinal de Hoffmann. O que é o sinal de Hoffmann? Estímulo no dedo médio da Márcia, não ocorre nenhum movimento involuntário do dedo indicador e do polegar, observem. E eu testo em ambas as mãos, portanto ela não possui o sinal de Hoffmann. Já ao pesquisar aqui no Vitor, vejam que ele tem um esboço do sinal de Hoffmann. Ele tem o sinal de Hoffmann. Pelo menos um esboço do mesmo. E eu devo testar em ambas as mãos. O significado da hiperreflexia, da hiporreflexia, da dismetria, do sinal de Hoffmann, não será analisado nessa aula. Isso nós vamos falar para vocês, meus queridos alunos e alunas, nas nossas aulas teóricas. Agora, vamos pesquisar se o Vitor apresenta ou não clônus. Então, a pesquisa do clônus também é uma parte importante do exame neurológico. O clônus pode ser clônus de pé, de rótula ou de mão. Para pesquisar se ele apresenta ou não clônus de pé, nós vamos apoiar a perna dele dessa forma e vamos fazer uma extensão forçada do pé. Observe que quando eu faço essa extensão forçada, o pé não apresenta nenhum movimento involuntário. Se ele tivesse clônus de pé, ao realizar essa extensão forçada, ocorreriam movimentos rápidos, repetitivos e involuntários do pé. Esse é o clônus de pé. E eu testo do outro lado também. Vejam, sem clônus de pé. Vamos agora ver se o Vitor tem ou não clônus de rótula. Para isso, eu realizo primeiro uma ligeira flexão da coxa sobre o tronco e vou puxar a rótula para baixo, de maneira firme. Se houvesse clônus de rótula, a rótula também teria movimentos involuntários que logo cessariam. Isso é clônus de rótula e eu testo, mais uma vez, em ambos os lados. Sem clônus de rótula.
E, finalmente, vamos averiguar se ele tem o clônus de mão, que é bem mais raro de ser encontrado. Para isso, eu vou fazer uma extensão forçada da mão. Mais uma vez, não há clônus, porque se houvesse, a mão teria esses movimentos involuntários e rápidos no momento da sua extensão forçada. Vamos testar agora do lado de cá, sem clônus de mão. E agora, vamos observar como está o trofismo do paciente. Não confundam trofismo e tônus. Trofismo é o volume das massas musculares. A musculatura pode estar com volume aumentado, hipertrófica, ou diminuído, hipotrófica. Isso não tem nada a ver com tônus, que nós veremos num vídeo separado. Como saber se o trofismo do paciente está normal? Então nós temos que inspecionar, observar cuidadosamente as massas musculares do paciente. Observem o trofismo da musculatura do dorso da mão. A musculatura está com volume normal, então não há hipotrofia dessa musculatura, ela não está afundada. Lembrem-se, quando existe uma hipotrofia por desnervação, nós já falamos disso na aula de nervos cranianos, nós temos uma amiotrofia. Por exemplo, numa lesão de nervo mediano, nós podemos ter uma amiotrofia dessa musculatura interóssea, ela está bastante afundada. Comparamos sempre o trofismo de um lado com o outro. Vamos ver agora as eminências tenar e hipotenar de um lado e do outro. Observem que o trofismo dessas eminências também está preservado, não há hipotrofia, não há diminuição do volume. E aí nós observamos os membros como um todo, os antebraços, nas suas várias faces, anterior, posterior, lateral, medial. Fique assim, por favor. Nós vamos observar também os braços, olha o volume. Não é um volume que mostra hiper nem hipotrofia. Observamos de cá também, ó, bíceps, tríceps, o braço do lado de cá. Por favor, fique assim, olha, isso, dos dois lados. Observem que nessa posição, abre assim um pouquinho, isso. Fica evidente que os volumes estão preservados. Observamos também os peitorais, de lá, de cá. Fica de costas, por favor. Vamos observar. Vamos tirar aqui um pouquinho. O roupão, só a parte de cima. Nós observamos também a musculatura do dorso, os trapézios. Se houver uma amiotrofia importante, por exemplo, aqui bilateralmente, podemos ter as escápulas aladas, que são as escápulas... Tira, por favor, as mangas assim, ó, as escápulas projetadas para trás. Ele não tem escápulas aladas. E também fazemos o mesmo nos membros inferiores. Vamos observar os volumes das coxas, das pernas, dos pés, das plantas dos pés. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje de exame neurológico. Mais uma vez, essa aula tem a finalidade de ensinar como realizar o exame. Nós não entramos no mérito da interpretação dos achados, da hiperreflexia, da hiporreflexia e etc. Isso vai ficar para nossas aulas teóricas de neurologia. Um grande abraço para vocês.